Meus irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos tem como título: A glória de Deus passa por nossa alegria. Nós, quando nos deparamos com o texto sagrado, observamos que a Bíblia mostra para nós que a vida ela é repleta de aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente olha os relatos, as narrativas de Atos, as cartas pastorais, a gente observa que a igreja, ela experimentou, especialmente no primeiro século, uma perseguição muito grande, e havia muita angústia, muita aflição e muitas dificuldades. Me parece que essa é uma tônica do cristianismo. Nós sofremos porque estamos num mundo caído, um mundo de pecado. Sofremos por conta da maldade do coração humano. Sofremos porque estamos sujeitos às chuvas e às tempestades. Estamos diante de circunstâncias onde o sol, a chuva, cai sobre todos. Cai sobre ímpio, cai sobre crente. Estamos no mundo, estamos na chuva, e na chuva a gente se molha. Mas é impressionante como a Bíblia mostra para nós que Deus quer nos conduzir a um estado de contentamento nele, a um estado de satisfação nele, de tal modo, de tal forma, a compreender que todas as coisas que há nesse mundo, elas se tornam secundárias diante do que é o tesouro, diante do que é Jesus. Me parece que o Espírito Santo quer trabalhar em nossos corações para aplicar a verdade das Escrituras ao nosso coração, ao ponto de nos levar a se encher e preencher de Cristo, ao ponto dele ser a nossa razão de vida, e, portanto, teremos alegria nele, mesmo que as circunstâncias da vida sejam desfavoráveis. E muitas vezes as circunstâncias da vida serão desfavoráveis. Muitas vezes passaremos por lutas, por frustrações, perdas, mas Deus quer mostrar para nós nas Escrituras que Ele está direcionando a nossa vida para uma glória eterna. E aqui estamos no caminho, e o caminho é o próprio Cristo. Não temos o mapa da vida, não temos o controle de todas as coisas, mas estamos nele. Ele é a rocha eterna, ele é o caminho da salvação, ele é aquele que nos dá o contentamento para o coração. Sabemos muitas vezes dessa realidade, mas às vezes isso está muito mais ligado àquilo que sabemos com a prática da vida. E eu penso que Deus nos permite enfrentar certas situações para exercitarmos o contentamento. Nos permite passar por certas situações para provar a nossa fé e provar para nós mesmos que as coisas desse mundo são menores do que Cristo, porque encontramos Ele. Por isso, somos testados muitas vezes, choramos muitas vezes, mas a doce graça de Deus se revela a nós para fazer com que nós compreendamos que temos Ele. E se temos Ele, temos tudo para a vida. Por isso, apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, a segunda carta, ele vai dizer que em Cristo temos tudo para a vida. Em Cristo temos tudo para ter uma vida de piedade. A razão de viver é Cristo. Mas, quando olhamos para a vida fora desse foco, que eu posso dizer, esse foco amplo, esse foco mais aberto, mas quando olhamos a vida com um foco mais fechado, observando as coisas que acontecem diariamente no nosso viver, me parece que nós, muitas vezes, vivemos em tempo de expectativas, de sonhos,
mas passamos por frustrações, por tristezas, e aquele que é cristão consegue depois, na tempestade, reconhecer o cuidado de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus, o livramento do Senhor. Me parece que isso será uma realidade na nossa vida. Nós nos alegramos e fazemos expectativas de muitas coisas, passamos por tristezas, mas o Senhor é aquele que renova a nossa alegria. E nos dá, então, mais um dia para prosseguir. Renova a nossa razão de viver, renova o nosso ser, para que a gente possa prosseguir. O texto que nós vamos ler hoje é um texto que vai falar sobre uma festa, onde Cristo realiza o primeiro milagre do seu ministério público. Cristo faz um milagre numa festa, com uma única intenção: fazer com que a alegria não acabasse. Quero convidar você a abrir a Bíblia em João capítulo 2, versículo 1 a 11. Nós estamos na nossa série de mensagens, nossa série de exposições do Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura desse texto e nós vamos ver que a glória de Deus passa por nossa alegria. Veja o que o texto diz. João capítulo 2, versículo de 1 a 12. João capítulo 2, versículo de 1 a 12. Por favor, acompanhe comigo a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que teremos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, exaltamos o Teu nome, glorificamos o Senhor mais uma vez, Deus, nesse culto onde prestamos a Ti. Pai, te pedimos que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações, que a Tua palavra renove as nossas forças, que a Tua palavra renove a nossa alegria. Ó Deus, que possamos experimentar o milagre do Senhor dentro de nós, que possamos experimentar a ação do Senhor em nós para renovar, ó Deus, a nossa esperança, a nossa razão de vida, para nos devolver a alegria. Ó Deus, nós muitas vezes enfrentamos grandes dificuldades, lutas e situações que muitas vezes não estamos preparados a enfrentar. Circunstâncias que nos entristecem, circunstâncias, Pai, que nos levam às lágrimas, às frustrações. Mas, Deus, te pedimos que o Senhor renove, ó Deus, o nosso coração, nos dê alegria, para que a Tua glória passe também pela nossa alegria. Para que, Deus, o Teu nome seja glorificado, ó Deus, a partir do sorriso, a partir, ó Deus, do nosso estado de contentamento. Ó Deus, que o mundo possa olhar para nós e perceber que há uma alegria superior, porque ela não é circunstancial, porque ela não está baseada e fundamentada em coisas, mas está fundamentado no Senhor, que é o nosso grande tesouro.
Ó Deus, em nome de Jesus, fala o nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o ministério público de Jesus começa exatamente nesta narrativa que acabamos de ler. A intenção do evangelista João aqui é organizar tematicamente alguns assuntos que são importantes. João tenta mostrar para nós que, com a vinda de Cristo, a plenitude, então, da aliança, da graça de Deus, faz com que Deus esteja trazendo novo, Deus esteja trazendo a esperança, Deus esteja renovando todas as coisas. Por isso, João, no seu evangelho, ele vai tematicamente organizar do capítulo 2 até o capítulo 4, verso 54, para mostrar que em Jesus as coisas são superiores. Em Cristo, a antiga aliança, ela se torna inferior. Por quê? Em qual sentido? No sentido que em Cristo há a plenitude das coisas. Não que a antiga aliança não tenha serventia ou que ela tenha caducado, mas em Cristo as coisas se tornam mais plenas. Em Cristo as coisas se tornam mais intensas. Em Cristo nós conseguimos entender o significado das coisas, inclusive as coisas que Deus revelou no Antigo Testamento. Por isso, João vai fazer uma arrumação aqui do seu texto e vai mostrar para nós que a substituição das velhas purificações, agora, elas são substituídas pelo vinho novo do reino de Deus. Nós vamos ver nesse texto que aquelas talhas, aqueles potes que são cheios de água, eram potes utilizados para cerimônia, eram utilizados para purificação cerimonial. João quer mostrar estrategicamente que esta aplicação cerimonial agora perde o seu sentido, porque Cristo é aquele que de fato cumpre todas as coisas, é aquele que cumpre as leis cerimoniais, e agora nós desfrutamos de uma nova perspectiva. Nós desfrutamos agora do vinho, do cálice, do vinho novo da mesa do Senhor. João ainda vai mostrar que o velho templo deixa de ter sua serventia, porque agora há um novo templo. O templo agora é o próprio Cristo, o Senhor ressurreto. E a gente vai ver isso na sequência do texto, na outra perícope após essa. A gente vai ver ainda que João mostra que a exposição do novo nascimento por meio de uma nova criação. João, então, no capítulo 3, vai mostrar a doutrina da regeneração, do novo nascimento. No capítulo 4, a gente vai ver um contraste entre a água do poço de Jacó e a água viva de Cristo. E por último, a gente vai ver ainda nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que a adoração que antes era em Jerusalém e Gerizim, agora é uma adoração em espírito e em verdade. Portanto, João quer mostrar para nós que a plenitude de Deus chegou e nele nós devemos confiar. Esse texto diz que Jesus estava numa festa de casamento. O versículo 1 a 3 mostra para nós que Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento, e neste casamento também a sua mãe se fazia presente, Maria. Veja o texto. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Veja, o texto fala de 3 dias após. Que 3 dias são esses? A contagem após o encontro com Natanael. Jesus participa do casamento em Caná da Galileia, juntamente com Maria, sua mãe, e mais 5 discípulos. Nesse momento aqui, Jesus não tinha ainda 12 discípulos, 12 apóstolos com ele, mas apenas 5. Nós vimos isso no texto anterior. Quem são os discípulos que estavam com Cristo? André, muito provavelmente João, que é um discípulo que não dá o nome no capítulo 1, Natanael, Filipe e Pedro. Portanto,
aqui cai aquela ideia de que Jesus chegou num casamento com uma comitiva grande e as pessoas não estavam esperando receber Cristo com essa comitiva grande, e por isso acabou a bebida da festa por conta desses penetras que chegaram sem avisar. Não. Muito provavelmente, essa festa, esse casamento, deveria ser de alguém muito próximo da família de Jesus. Maria, muito provavelmente, era alguém que estava organizando ou auxiliando na organização da festa. Por isso, quando ela sabe, tem a notícia, a informação de que a bebida havia acabado, ela procura Jesus. Então, muito provavelmente, Jesus é convidado, juntamente com seus discípulos, para participar dessa festa. E aí, meus irmãos, nós precisamos compreender que acabou o vinho da festa. O casamento naquela cultura demorava cerca de uma semana. Não era uma festa como a nossa, que a gente faz um casamento, começa às 7h30, acaba às 8h30, beijou, até que a morte separe, daqui a pouco aqui tem uns salgadinhos, um refrigerante, um suco, uma água de coco, dá 10 horas, acabou, lua de mel e pronto. Não. Naquele tempo a festa durava uma semana. Haja comida e haja bebida para uma festa assim. Imagina, Márcia, você casou recentemente, tivesse sustentar um casamento desses. E qual era a estratégia? A estratégia era, vamos servir o vinho de menor qualidade e deixar o melhor vinho para o final da festa. Né? É tipo assim, vamos servir aquele refrigerante da marca ruim primeiro, depois a gente serve a Coca-Cola, quando ninguém mais quiser tomar o refrigerante. É mais ou menos isso que era a estratégia. Sendo que o texto está dizendo para nós que a bebida acabou. E naquele contexto, uma festa, acabar a bebida, era algo que envergonhava o noivo. Naquela cultura de honra, algo acontecer assim era algo profundamente vergonhoso para a família, especialmente para o noivo, ao ponto do noivo poder ser processado pela família da noiva, porque não organizou a festa com os suprimentos necessários para que a festa durasse o tempo estabelecido. Era uma vergonha tremenda acabar a bebida, porque o vinho naquele tempo também simbolizava alegria. O texto diz então que acabou o vinho. E o que acontece? A mãe de Jesus, Maria, procura Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Aqui eu gostaria então de fazer a primeira aplicação. Meus irmãos, devemos buscar a Jesus e apresentar a Cristo os nossos problemas. Precisamos recorrer a Jesus sempre quando estivermos com dificuldades. É bom explicar aqui nesse texto que Maria não se torna comediadora, porque leva para Jesus o problema. Maria é uma mulher especial. Maria era uma serva de Deus. Maria foi uma mulher escolhida para carregar em seu ventre Cristo. Mas Maria recorre a Cristo porque sabe que Cristo, de fato, era o Salvador. Maria sabia desde o seu ventre que ela carregava o Emanuel, o Deus conosco. Maria não se torna comediadora porque procura a Cristo, porque se assim fosse, nós deveríamos também dar esse título, por exemplo, a Jairo, que procura Jesus para interceder por um problema de outro. Nós deveríamos dar esse título, então, por exemplo, ao centurião, que procura Jesus para resolver o problema de um soldado. Nós deveríamos dar esse título, então, à mulher cananeia, que procura Jesus para interceder sobre a sua filha. Exemplos de momentos na narrativa bíblica em que alguém procura Jesus por conta de um problema de outro. Perceba, Maria procura Jesus, mesmo não sabendo ainda o que ele poderia fazer, o que ele era capaz de fazer, porque ele ainda não havia feito nenhum milagre,
Maria tinha uma expectativa de que Jesus pudesse auxiliar no problema, resolver o problema. Maria, então, apresenta a Jesus o problema. Assim também nós devemos proceder. Muitas vezes, meus irmãos, estaremos envoltos por situações em que não teremos capacidade para resolver. E nestas horas, precisamos sempre recorrer a Cristo. Passaremos por vários momentos na vida nos quais sentiremos que somos incapazes, limitados para ser ou exercer determinada atitude ou resolver alguma situação. E nessas horas, nós devemos recorrer a Cristo. Me parece que nos dias de hoje, quando passamos por problemas desse tipo de natureza, onde há uma dificuldade em que a gente não consegue encontrar solução, me parece que hoje há duas propostas distintas. Me parece que hoje estão oferecendo um caminho de solução, onde um homem deve olhar para dentro de si, onde o homem precisa reconhecer que fora está o seu problema, e ele deve olhar para dentro de si, para reconhecer o seu valor, descobrir a sua força interior, reconhecer que as soluções estão dentro. Ele precisa treinar as suas potencialidades. Me parece que hoje, nesse evangelho meio coach, estão oferecendo para as pessoas exatamente isso. Olha, você é um vencedor, você é capaz de superar todos os obstáculos. Na verdade, você precisa se autoconhecer, você precisa ativar dentro de você as suas capacidades para que você possa enfrentar a desonra, a tristeza, a frustração, os medos, e aí você então consiga vencer. Me parece que essa é uma proposta que se fazem hoje, mas uma proposta que é exatamente oposta àquilo que o Evangelho nos apresenta. Me parece que essa proposta vai na contramão do Evangelho, porque o Evangelho faz uma leitura exatamente ao contrário. O Evangelho não olha para fora e dizendo que o problema está fora e a solução está dentro. O Evangelho faz exatamente ao contrário. O Evangelho olha para dentro e percebe que o problema do homem está dentro. O problema está na nossa pecaminosidade, o problema está dentro do nosso coração, o problema está em nosso pecado, na nossa natureza caída. E quando a gente consegue, então, enxergar dentro e perceber a nossa pecaminosidade, nós vamos buscar uma solução fora de nós. E essa solução fora de nós se chama Cristo, Jesus Cristo. Por isso, o movimento do Evangelho é sempre um olhar para dentro, para buscar um Salvador. Quando a gente observa o mundo, as dificuldades que há, o problema que enfrentamos, e descobrimos que nós não temos a capacidade de lidar com isso, qual é o segundo movimento? É ir a Jesus. O que é a pregação do Evangelho? É dizer que nós temos um Salvador. Há uma boa notícia. Cristo veio ao mundo para nos salvar. E nos salvar de quê? A Bíblia diz de salvar do pecado. E o que é o pecado? Não é apenas um ato externo, não é apenas uma atitude, mas a nossa própria natureza. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos de um Salvador, Cristo. E quando vamos a Cristo, qual é o milagre? A renovação do nosso próprio ser, do novo nascimento. A renovação que acontece de dentro para fora. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passam. E essa ótica precisa ser aplicada também para todos os momentos em que enfrentamos na vida. A dificuldade que enfrentamos, precisamos buscar em Cristo a solução das coisas. Maria procura Jesus. Maria nos ensina muito aqui nesse ponto. Precisamos recorrer a Jesus. Veja, qual era o problema aqui do texto? O vinho havia acabado. A alegria da festa havia acabado. Eu te pergunto, quantas vezes na tua vida a alegria vai embora? Quantas vezes
uma situação acontece que rouba de você a alegria do viver. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você vive uma situação em que você não consegue levantar a cabeça e dar um passo em diante, porque a tristeza e a frustração é tão forte que te paralisa, que te deixa sem chão, que te deixa sem perspectiva, que te deixa sem um amanhã. Simplesmente você quer viver o hoje, se deixar debaixo de uma cama, escondido, chorando, sem sequer ser perturbado por alguém, apenas se trancar dentro de si na sua própria solidão. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa caminhada? Se não aconteceu contigo, comigo já aconteceu algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes me tranquei no quarto e chorei o dia inteiro. Algumas vezes não queria fazer absolutamente nada, porque a tristeza era maior do que a perspectiva de uma solução. O peso de responsabilidade, as dificuldades, muitas vezes, que enfrentamos, elas são tão poderosas que têm, às vezes, o poder de tirar a nossa alegria. E é nessas horas, meus irmãos, que precisamos recorrer a Jesus. Maria recorre a Jesus e assim também nós devemos fazer. Hoje, diferente de Maria, nós sabemos aquilo que Jesus é capaz de fazer. Nós olhamos para as Escrituras e percebemos que Cristo realizou muitos milagres, que Cristo transformou a vida das pessoas. Assim também nós cremos que Cristo ainda há de fazer, ainda pode fazer e tem feito na vida de muitos. Por isso nós podemos buscar a Cristo na confiança de que Ele pode nos socorrer no momento das lutas e das dificuldades. Nós podemos recorrer a Cristo sabendo que Ele é a nossa rocha eterna, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso refúgio. As Escrituras mostram isso para nós, mas nós já experimentamos isso algumas vezes. Não é verdade? Então confie hoje naquele que já cuidou de você ontem, e naquele que muitas vezes alegrou o teu coração e deu razão para a tua vida. Meus irmãos, precisamos recorrer a Cristo, e Maria faz isso. Mas o texto vai dizer que Jesus dá uma resposta surpreendente. O verso 4 diz, a resposta de Jesus: que temos de nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Veja que interessante. Jesus, nas suas palavras aqui, ele está repreendendo Maria. Quando a gente lê, talvez assim rapidamente, parece que Jesus está sendo até meio grosso, né? Sua mãe chega para ele: olha, tem que resolver aqui a questão do vinho. Ele diz: o que eu tenho contigo, mulher? Quem você vai dizer que o que eu devo fazer ou não? Mas aqui, a repreensão de Cristo é uma repreensão tanto quanto carinhosa. O que Jesus quer dizer para sua mãe é: mulher, a minha agenda, ela não é determinada pelas coisas daqui ou por conta de alguém ou de alguma circunstância. Mas a minha agenda é determinada pelo Pai que está nos céus. No Evangelho de João, nós vamos ver constantemente essa expressão: a minha hora não chegou. A minha hora não chegou. Porque esta expressão está intimamente ligada justamente ao cumprimento da missão de Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz. Cristo veio para nos resgatar, nos redimir, nos reconciliar com Deus. Por isso, João vai mostrando o tempo todo que Jesus segue uma agenda divina. Então, o primeiro ponto aqui importante a gente compreender é que Jesus está dizendo para Maria: Maria, presta atenção, minha mãe, não é você que diz a hora, é o Pai que está nos céus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui importante nessa resposta de Jesus é que me parece que Jesus, ele tem esta mesma atitude em outros momentos dos evangelhos, mostrando uma certa
um certo afastamento de Maria. Em qual sentido? No sentido de que, embora Maria soubesse de quem era Cristo, Maria era a mãe. Maria ia experimentar uma espada atravessando a sua alma e o seu coração, porque ela ia contemplar com os seus olhos, sentir no seu coração tudo aquilo que seu filho ia enfrentar. Imagina você, pai e mãe, sabendo qual é a missão do seu filho, uma missão de dor e de sofrimento, e você olhando para essa situação. Certamente você também sofreria. Jesus, então, de uma forma a proteger Maria, começa a se distanciar desses vínculos familiares para poder focar no seu ministério, para poder focar naquilo que ele veio fazer no mundo. Por isso, no Evangelho de João, ou melhor, nos evangelhos que registram momentos em que Jesus está com Maria, Jesus nunca chama Maria de mãe, chama de mulher. Jesus se refere a ela como mulher. Há uma ocasião que Jesus está numa casa com seus discípulos, a casa está cheia, e alguém chega e diz assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque a intenção de Jesus era, de alguma maneira, proteger a sua mãe. Quando Jesus está na cruz, ele olha para Maria, olha para João e diz: João, essa agora é tua mãe. Mulher, esse agora é teu filho. Numa preocupação de fazer com que agora Maria fosse cuidada. Os irmãos compreendem? Então Jesus não está aqui desmerecendo a sua mãe, mas está criando um certo afastamento, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma razão. Ele veio ao mundo para morrer na cruz por nós. Isso não faz, meus irmãos, que a gente desmereça Maria. Pelo contrário, isso faz com que nós devamos valorizar essa mulher. Porque embora ela tenha enfrentado tudo o que enfrentou, ela permaneceu firme à sua fé e firme ao seu Senhor. Portanto, Maria era uma serva de Deus. Mas aqui a gente pode fazer uma segunda aplicação. Ao buscar a Cristo para a solução dos nossos problemas, não determinamos como ou qual é o momento que Ele vai agir em nosso favor. Ao buscar Cristo para a solução dos nossos problemas, não determinamos como e em qual momento Ele vai agir em nosso favor. Maria apresenta o problema a Cristo e Cristo diz: a minha hora não chegou. Em seguida, o texto vai dizer que Ele opera um milagre. Mas isso é para demonstrar para nós que muitas vezes nós apresentamos a Jesus os nossos problemas com uma ansiedade ao ponto de não confiar naquilo que nós mesmos estamos apresentando. Nós queremos a solução para o ontem, nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, do nosso jeito. Nós precisamos compreender que devemos apresentar a Jesus, mas entender que o modo de operar, quando operar e como operar, isso vem do Senhor. Nós devemos descansar em Cristo. O texto continua e vai dizer: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Veja que interessante. Maria, embora receba essa resposta de Cristo, ela não se, como eu posso dizer, ela não se fecha. Não, mas ela procura os serviçais e diz: faça tudo o que Ele mandar. E aqui, meus irmãos, precisamos aprender uma terceira coisa. Precisamos estar dispostos a obedecer às ordens de Jesus. Precisamos estar dispostos a obedecer
a ordem de Jesus. Muitas vezes estamos em uma situação difícil, desejamos a ajuda do nosso Salvador, mas não queremos nos submeter ao nosso Senhor em obediência. Cristo não é apenas aquele que nos salva e nos livra de nossas aflições, mas aquele que é o Senhor de nossa vida. Devemos obedecê-lo, precisamos adequar a nossa vida a Ele. Às vezes a gente chega para Cristo e apresenta um problema, mas a gente quer a solução do nosso gosto, da nossa maneira. Nós queremos o milagre, a bênção, a salvação, mas obediência, serviço, submissão, muitas vezes isso foge das nossas intenções. Nós queremos que a coisa aconteça, mas o milagre, muitas vezes, vai passar pela obediência. E a obediência não é ter o quadro, todo o cenário, todas as peças do quebra-cabeça para que a gente diga, não, então eu vou fazer isso. Não é isso que é obediência. Obediência é confiar absolutamente em Deus. É confiar que quando nós fazemos o certo, nós estamos obedecendo a Deus e, portanto, no caminho do Senhor. Confiar é, de fato, entender que a obediência aos mandamentos de Deus é o caminho, é a vontade do Senhor para nós, por mais difícil que seja. Mas, na nossa relação com Deus, muitas vezes queremos só um milagre, não queremos obedecer. A ordem foi, façam o que Ele pedir. E eles fizeram. Os potes estavam vazios, o que indica que a lavagem cerimonial já havia acabado. E agora uma nova água é colocada nos potes. Essa água que é transformada em vinho. Eles enchem até a borda os potes. E aí, Jesus manda, pega a água, leva para o encarregado. Veja o verso 8 a 10. Agora, leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Meus irmãos, após os potes estarem cheios, a água então é colocada e dada ao encarregado da festa, e quando ele experimenta, ele fica maravilhado com o vinho. Aquele vinho então que ele experimenta era um vinho superior ao vinho que estava sendo oferecido na festa. Aquele homem fica então maravilhado e ele chega a dizer, olha, todos servem o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. O noivo então é abordado pelo encarregado da festa porque ele tinha a responsabilidade de providenciar toda a comida e bebida. O que João então demonstra para nós aqui? É que o vinho que Jesus forneceu é inigualavelmente superior, assim como deve ser tudo que está ligado à nova era messiânica, a qual Jesus está trazendo. Em resumo, o que aconteceu nesta festa de casamento, a escassez de vinho, foi um problema que poderia trazer frustração, tristeza, vergonha para os noivos, mas Jesus estava presente no casamento e transformou aquilo que poderia ser vergonha em honra, aquilo que poderia ser tristeza em alegria. Jesus fez o primeiro milagre simplesmente para a festa não acabar, só para que a alegria não acabasse, pois a sua glória muitas vezes passará pelo nosso sorriso, pela nossa alegria de viver. A glória de Deus passa por experimentarmos o sentido da vida, a glória de Deus passa por nós. Como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus quer conduzir a nossa vida a se contentar nele. Ele é a razão do nosso viver.
Meus irmãos, em Jesus podemos nos alegrar. Na verdade, temos uma ordem para fazer isso. Como diz Paulo, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. E aqui quero fazer mais uma aplicação. Se por algum motivo a sua alegria acabou, Jesus pode fazer voltar a sua alegria. Jesus pode fazer você voltar a sorrir. Nunca pense que o vinho oferecido pelo homem será melhor que o vinho novo oferecido por Jesus. Nenhuma alegria deste mundo supera a vida abundante que temos em Jesus. Portanto, não pense que a solução está fora, no sentido de buscar fora de Cristo. A solução para a tua razão de viver, para a sua alegria, está em Jesus. Busque Jesus, porque Ele é capaz de renovar as tuas forças. Ele é capaz de renovar a tua alegria. O verso 11, verso 12, conclui esta narrativa e vai dizer: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Jesus termina então o relato apresentando, termina o relato apresentando que esse foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez, para que os discípulos pudessem ver a glória de Jesus, para que os discípulos então pudessem crer em Jesus. E aqui é um ponto importante. Esses milagres não geraram fé nos discípulos, porque os discípulos já eram discípulos porque eles creram que Jesus de fato era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles creram que Jesus era o Messias, eles já seguiam o Messias, mas o milagre aqui pôde renovar a fé dos discípulos, pôde gerar convicção do que de fato Cristo era quem eles já criam que Ele era. Por que isso é importante? Meus irmãos, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, os livramentos de Deus, aquilo que Deus pode fazer na tua vida, é para reforçar a tua fé. É para mostrar para você que você está no caminho de Deus. É para gerar convicção de que, de fato, Deus é real. Há momentos na vida que passamos por problemas e Deus age de tal forma, de uma maneira tão sobrenatural, que nós temos a convicção de que Ele, de fato, é real. Ele cuida de nós e a sua glória, então, é revelada no livramento. Portanto, meus irmãos, nós devemos buscar a Cristo nas nossas dificuldades, para que Cristo se manifeste a nós, se revele a nós. E aí, nós possamos então confiar cada vez mais no nosso Senhor. Portanto, creia, meus irmãos, no Deus que faz milagres, que pode abençoar você nos momentos mais difíceis da sua vida. Pode transformar a vergonha em honra, a tristeza em alegria. Recorra a Ele. Faça como Maria, apresente a Jesus sua dificuldade. Obedeça como os serviçais e fique maravilhado como os discípulos, entendendo que tudo isso é para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Queria que você meditasse um pouco na palavra.